E já queria passar aqui a palavra para o advogado, eleitoralista, doutor Raimundo Júnior. Agora sim, doutor Raimundo Júnior, com toda a sua palestra. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só não esqueça que isso está sendo veiculado por meio do YouTube para toda. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Ushuaia hoje. Agradecer o convite da nossa presidente da subseção, doutora Laionara. Agradecer também a organização de todos os demais, do Douglas, do Michel, do Caio, de todo mundo. Bem, pessoal, eu não vim hoje para tratar de uma temática específica. Eu trouxe alguns assuntos que são assuntos que estão margeando algumas discussões no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Assuntos atuais em relação a algumas discussões, né, nessas casas ou nesses poderes, alusivas às eleições e que eu acho que podem impactar diretamente nas eleições. Decisões importantes que foram tomadas recentemente, seja no âmbito do Supremo, seja no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é uma das decisões mais importantes que nós tivemos nos últimos tempos? Há cerca de 40 ou 50 dias. Gravação nas eleições. Quem é que acha que eu gravar alguém como prova de compra de voto vale? Quem é que acha aqui? Quem é que acha? Levanta a mão. Quem é que acha que isso não vale? Depende de quê? Do ambiente de gravação. Por quê? Porque se for dentro, sem a permissão, aí não pode. E dentro de quê? Da casa ou do local que eles estiverem conversando. O principal sangue é isso exatamente. Violar o direito de intimidade daquela pessoa, sem o consentimento dela. Olha aí, tem que vir palestrar aqui. Precisa mais estar aí sentado. Tá vendo, Ana? Pois é. Show. Decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, que impacta diretamente nas eleições desse ano. E que acabou uma discussão que nós tínhamos toda a eleição e que dependia muito da composição do Tribunal Superior Eleitoral. Por que eu falo da composição do Tribunal Superior Eleitoral? Porque nós temos mandatos específicos na Justiça Eleitoral, de 2 anos. Então os ministros ficam por 2 anos, podendo ser reconduzidos, os juristas ficam por 2 anos, podendo ser reconduzidos, os desembargadores. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral ela não tem corpo próprio, ela funciona a partir dos outros poderes. Então no TRE, por exemplo, nós temos 2 desembargadores, nós temos 2 juízes de direito, nós temos 2 juristas e nós temos um juiz federal. E eles, de forma cíclica, mudam. E o que é que isso às vezes leva? A uma mudança de entendimento. Então, quando a matéria constitucional é importante e o Supremo decide, isto gera o quê? Vinculação. Nas 4 ou 5 últimas eleições, a gente via o TSE, né, avançando ou regredindo nessa questão da ilicitude da prova. E aí, definitivamente, agora, esse ano, resolveu decidir. O que é que o Supremo diz? Se tiver expectativa de privacidade, reserva de intimidade, eu não posso gravar. Aliás, eu até posso gravar, mas essa prova vai ser o quê? Ilícita. Vai ser considerada ilícita para fins eleitorais. Engraçado. O Supremo decidiu que para fins penais ou criminais eu posso fazê-lo, mas para fins eleitorais não. Por quê? Porque os princípios em jogo no processo eleitoral, eles são tão importantes que eu não posso permitir que as pessoas fiquem no período eleitoral se preparando para gravar as outras, especialmente os candidatos, Marcelo, e guardar isso tacitamente para depois usar futuramente para ações de cassação eleitoral. Então, esse foi o princípio maior, o princípio da soberania popular. Eu tenho que zelar pela vontade da população e eu não posso permitir que a gente crie
um cenário de turbulência nas eleições, onde as pessoas elas passem mais a gravar umas às outras do que propriamente trabalhar no período eleitoral. Veja bem, um candidato que se vê sem nenhuma chance numa eleição, né? Aí ele, às vezes, ele passa a procurar pessoas que possam ajudá-lo nessa captação de provas, para com isso, posteriormente, haver a judicialização e, portanto, uma busca pela cassação de um mandato que foi legitimado pela população. E com uma diferença, qual é? Para eu condenar por abuso, eu envolvo uma série de circunstâncias, gravidades da conduta, análise de uma série de circunstâncias. E por captação ilícita de sufrágio, Emanuel, preciso só do quê? De um voto. Um voto. E aquilo vai gerar a cassação de um mandato, às vezes uma diferença abissal, né, que nós tenhamos aí num processo eleitoral. Então, essa foi a intenção do Supremo Tribunal Federal. Outra questão importante, magiando no Supremo Tribunal Federal: sucessão e substituição. Por quê? Tem uma regra constitucional que diz que nos 6 meses que antecedem as eleições, o parente, até que grau? O parente do chefe do Executivo Municipal, Emanuel, que estiver ocupando aquele cargo, ele, o cônjuge, fica todo mundo ali inelegível para qualquer outro cargo. Chefe do Executivo. Não confundam questão de terceiro mandato, nem isso. Essa é uma regra de desincompatibilização, criada com uma figura da reeleição. Se eu, Raimundo Júnior, sou prefeito de Uruçuí, e eu estou nos últimos 6 meses do mandato, nenhum parente meu, naquele período, pode, evidentemente, se candidatar, Emanuel, a um outro cargo que não seja de quê, Emanuel? Eleição, né? Que não seja de quê? Então vamos lá. Nessa regra da substituição, da sucessão que aqui nós tivemos, um caso de Minas. Por que o caso de Minas, Emanuel? Porque nesse caso de Minas, o que é que aconteceu? Vice-prefeito, tem muito isso, presidente da Câmara. O que é que acontece? Está nos 6 meses anteriores à eleição. Quem assumiu o cargo naquele período, em tese, fica o quê? Inelegível para outros cargos. Mas existe uma diferença entre sucessão e substituição. Qual é a diferença? Sucessão é definitiva, tem caráter de definitividade, Douglas. Substituição tem caráter de quê? De transitoriedade. Essa é a diferença. Aí veio a discussão que toda eleição nós temos. Nas últimas eleições, nós tivemos um vereador aqui no Piauí que se elegia todo o mandato e era então o presidente da Câmara que assumiu a chefia do Executivo, a condição de prefeito municipal, por alguns dias, ali no limiar das eleições, porque houve a cassação do então prefeito e do vice-prefeito lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ele assumiu alguns dias e ele foi declarado o quê? Inelegível. Porque o Tribunal Superior Eleitoral entendeu o quê? E como ele tinha assumido o mandato nos 6 meses anteriores à eleição, ele não podia mais ser candidato a prefeito, ele só podia ser candidato ao quê? Ele não podia mais ser candidato a vereador, ele só podia ser candidato ao quê? A prefeito. Como ele havia assumido a chefia do Executivo Municipal nos últimos 6 meses anteriores à eleição, ele só podia ser o quê? Candidato a prefeito. E o Tribunal Superior Eleitoral naquele caso disse o quê? Olha, em renúncia, em sucessão não há nem dúvida.
Se eu sucedo definitivamente, não há nem dúvida. Sucessão é o quê? Morte e renúncia. O vice assume e, portanto, se ele estiver no período dos últimos 6 meses, ele só pode ser candidato a prefeito. Nesses casos de substituição, eles disseram: nós estamos decidindo da mesma forma. Se assumir nesse período, só pode ser candidato a prefeito. Imagine a situação do presidente da Câmara se recusar a assumir a chefia do Executivo, nem que por curto espaço de tempo. Para o quê, Douglas? Para não ficar, Pablo, em tese inelegível, criando um problema de natureza administrativa gravíssimo, porque a cidade em tese fica sem cabeça, sem um prefeito ou a prefeita. E no caso de Minas, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro Nunes Marques, que inclusive é piauiense, deferiu a medida cautelar e reconheceu ao caso características de repercussão geral, considerando inclusive que toda eleição, assim como na questão da ilicitude da prova, o que é que acontece lá? O TSE uma hora diz que pode, outra hora diz que não pode, uma hora diz que a substituição por pequeno espaço de tempo e a determinar de algumas características não ensejam inelegibilidade, outra hora diz que nem que seja um dia você fique inelegível. O ministro Nunes Marques deferiu a liminar. Nesse caso, o vice-prefeito havia assumido a condição de prefeito por conta de uma decisão numa ação de improbidade que afastou o então prefeito municipal. E o ministro disse: olha, tratando-se de uma questão de natureza legal, por força de uma decisão judicial e por um curto espaço de tempo, não é inadmissível, é irrazoável, é desproporcional que a gente deixe a figura inelegível, o cidadão ou a cidadã inelegível. E esse caso está submetido ao Supremo Tribunal Federal. Muito em breve também será objeto de decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso vai impactar diretamente. Eu particularmente sempre fui a favor da ideia de que nós temos que regulamentar realmente para discutir o que seria esse pequeno espaço de tempo, esse poder de mando exercido por quem realizou a substituição, a depender do pequeno espaço de tempo. De que forma isso pode ser considerado como apto a impactar nas eleições? Porque no final, qual é o princípio básico que rege essas regras aí? Impossibilidade de uso da máquina pública em favor de uma determinada eleição. Em resumo, é isso. E aí, às vezes, a gente fica: será que houve? Será que não houve? Será que isso impactou? Será que isso não impactou? Enfim, decisão importante também, discussão importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mais uma decisão importante: o Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, ano passado, decidiu o quê? Declarar constitucional uma súmula do TSE que diz que a inelegibilidade se conta a partir de quando, mano? A partir da data da eleição anterior. Pois é. Toda condenação eleitoral estabelece inelegibilidade a partir da data das eleições. Aí havia uma discussão se era constitucional ou não esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, materializado numa súmula, acho que súmula 70, né, Manuel? Puxa ela bem, mas acho que a súmula 70. É constitucional, não é constitucional? Qual era a discussão? Por que aqui tinha discussão? Porque todo mundo ficava a depender da data das eleições, você ficaria elegível ou inelegível em 8 anos. Caso prático. Eleição de 2016 foi em que dia? Alguém lembra? Quem lembra? O senhor que é pré-candidato esse ano, o senhor lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra? Alguém lembra quem votou em 2016? 2 de outubro. 2 de outubro de 2016. Eleição de 2024 será em que dia? 6. 6 de outubro.
Então, se o Raimundo Júnior foi condenado numa ação eleitoral, ele foi cassado, ele foi declarado inelegível por força das eleições de 2016, ele está inelegível a partir de quando? 2 de outubro de 2016. Então, quando é que termina a inelegibilidade do Raimundo Júnior? 2 de outubro de 2024. Então, se o gordinho aqui tivesse sido cassado em 2016, numa ação eleitoral, fosse declarado inelegível por força de algum ilícito eleitoral, eu poderia ser o que esse ano? Candidato de novo. Porque assim, por essa tese eu acredito que realmente poderia ser. Mas em relação ao registro de candidatura que é anterior, como se faria isso? Eu faria o registro de candidatura com a lei. O Tribunal Superior Eleitoral disse que o registro deve ser deferido. A súmula diz o seguinte, ó. Vou ler a súmula, Manuel, para ele. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei nº 9.504 de Mesmo havendo 1997. indignação, seria. Mesmo que haja impugnação, o Tribunal Superior Eleitoral diz que o registro tem que ser deferido. Este candidato não é para ter nenhuma discussão em torno do seu registro, mesmo que haja impugnação. Lembrando bem que agora nós temos o requisito da má-fé, muitas vezes aplicado quando as impugnações a registro de candidatura são utilizadas apenas para criar um factoide eleitoral. E agora isso tem que ser objeto, Emanuel, de reflexão, porque esse ano nós temos essa história de fake news mais forte do que nunca. De eu criar às vezes um factoide para dizer que alguém está inelegível reconhecidamente, sabendo que aquela figura não está. Nós temos um caso importante no Piauí, que é muito engraçado, é de Barras. O prefeito de Barras, em 2016, ele era candidato à reeleição. Aí ele perdeu as eleições, mas teve uma ação contra ele. Essa ação demorou demais a ser julgada, e quando ela foi julgada, só foi em 2021. Em 2021, ele já tinha sido o quê? Eleito. Ele perdeu em 2016, 2020 ele ganhou. Em 2020, quando ele ganhou, aquela ação não havia sido julgada ainda e declarado ele inelegível. Portanto, não havia problema em relação ao registro dele. Ele ganhou, assumiu o mandato. Lá em 2021, houve o julgamento dessa ação e ele foi declarado inelegível. Só que agora ele é candidato à reeleição, prefeito eleito e candidato à reeleição. Por quê? Porque a inelegibilidade dele finda no dia 2 de outubro de 2024. Então ele é prefeito reeleito que estaria em tese inelegível, mas que pode ser candidato à reeleição, porque a inelegibilidade dele termina no dia 2 de outubro de 2024. Sabe qual é a diferença nesse caso? Eu sou advogado dele. Brincando, pessoal. Aí vamos lá, pessoal. Nós temos outros casos importantes, pululantes no âmbito da justiça eleitoral. Tem um caso muito importante que a gente vê no município todo ano. Quem é que pode julgar prefeito? As contas do prefeito, sejam as contas de governo ou as contas de gestão. Quem é que pode? A Câmara. Só a Câmara Municipal. Só a Cauí, não tem nada isso aí. É porque hoje ele quer usar a Câmara para deixar os prefeitos inelegíveis, né? Bem, o Supremo decidiu isso, posição sedimentada. Mas o legislador, ele criou um parágrafo 4º na Lei Complementar 64/90. Sabe qual é? Ele criou a regra da imputação de débito. O que é que ele disse aí, Emanuel? Abre bem o dispositivo. É muito interessante. Então, se antes eu tinha que ser julgado e essas contas tinham que configurar um ato doloso de improbidade que gerou prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, o legislador ele veio e fez um negócio mais claro. O legislador disse o seguinte, abriu aí, Emanuel? O legislador disse o seguinte: tem que ter imputação de débito.
Se não tiver imputação de débito, o cidadão está o quê? Elegível, ainda que o órgão responsável pelo julgamento das contas tenha realizado um julgamento onde se possa configurar todas as características para materialização da inelegibilidade. Abriu aí, Parágrafo 4A. A inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo não aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionadas exclusivamente com o pagamento de multa. Olha aí. Ou seja, eu fui julgado, tive as contas rejeitadas, elas configuram um ato doloso, prejuízo ao erário, foi aplicado multa, mas nem imputaram o débito. O cidadão fica o quê? Elegível. Mas qual é a discussão que está lá no Tribunal Superior Eleitoral? Não é essa. O presidente da Câmara é julgado por quem? Tribunal de Contas. Secretários são julgados por quem? Tribunal de Contas. Não se aplica a regra do prefeito. O prefeito é julgado pela Câmara Municipal. E os convênios com o governo federal? Aí vão lá para o TCU. Aí o prefeito pode ser julgado lá. Lá no TCU o prefeito pode. Mas em regra aqui, Estado, contas da Prefeitura de Uruçuí, quem julga? Câmara Municipal de Uruçuí. O que é que o Tribunal de Contas faz? Emite um parecer que a gente chama de o quê? Técnico opinativo. Mas a discussão chegou no TSE por quê? Porque um prefeito que teve as contas julgadas, sem imputação do débito, o outro lado disse o seguinte: rapaz, como é que nós vamos fazer? Se a Câmara Municipal, em tese, não pode o quê? Imputar o débito. Ela apenas acolhe ou rejeita o parecer técnico do Tribunal de Contas, por 2/3. Então, se um prefeito aprovou as contas no TCE, mas a Câmara Municipal vai rejeitar, para que isso seja válido, 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal têm que votar. Mas aí vem a questão, mas como é que eu vou deixar o prefeito inelegível pelo julgamento das contas se eu não posso imputar débito? Aí o Tribunal Superior Eleitoral disse: de fato a gente tem que dar uma interpretação conforme a Constituição nesses casos, para que a gente analise a partir das circunstâncias daquele caso, em atenção aos princípios da probidade, da moralidade, da transparência e de diversas outras circunstâncias, se aquilo não configura, sim, a imputação de débito. Mas esse caso vai para onde de novo? Supremo Tribunal Federal. Já houve reconhecimento da repercussão geral por parte do despacho de admissibilidade no recurso extraordinário e muito provavelmente nós vamos ter essa discussão. Mas o ano passado o TSE, no calar do exercício ali das funções do ministro Lewandowski, proferiu uma nova decisão dizendo que eu não quero saber se a Câmara Municipal pode ou não pode imputar o débito, mas se ela o fizer, eu, como Justiça Eleitoral, não posso discutir isso no âmbito da Justiça Eleitoral. Eu levo em consideração a imputação do débito. Se o prefeito, o gestor, o ex-prefeito acha que há uma irregularidade no procedimento da Câmara, ele tem que fazer o quê? Ir para a Justiça Comum Estadual, discutir mediante uma ação desconstitutiva, apontando a ilegalidade daquele ato por parte da Câmara Municipal. Então, se vocês forem advogados de um gestor, desse jeito, vocês vão fazer o quê? Vão dizer: olha, eu vou para a Justiça Comum Estadual tentar obter um provimento que anule a decisão da Câmara que imputou o débito, porque ela em tese não poderia, para que vocês possam defender o cliente de vocês lá no âmbito da Justiça Eleitoral. Já pelo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, se você estiver do outro lado, você vai fazer o quê? A Câmara Municipal vai imputar o débito. Eu soube, inclusive, que
vai haver uma discussão sobre mudanças nas leis orgânicas e regimentos por conta disso. Em relação à votação das câmaras de vereadores, se aplica muito também a ausência de fundamentação na votação, que é praticada pelos vereadores apenas por opinião, né? Sim ou não, mas não fundamento, torna esse voto... Na verdade, os tribunais já decidiram, né, que o procedimento na Câmara ele tem que observar a ampla defesa, o contraditório e a devida fundamentação, que decorre de um princípio constitucional. Toda e qualquer decisão neste país, seja de um órgão administrativo ou de judicial, precisa estar o quê? Fundamentada, motivada, sob pena dela ser uma decisão nula de pleno direito. Só mais 2 casos para que eu não faça vocês demorarem muito nessa palestra cansativa, nessa quinta-feira à tarde. 2 casos super interessantes. Primeiro, pessoal, qual era a regra básica que a gente sempre entendeu em relação ao terceiro mandato? Vamos lá, Emanuel é meu irmão. Eu sou prefeito reeleito de Uruçuí. O Emanuel pode ser candidato a prefeito? Não. Vedação constitucional, né? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Qual é o princípio que rege isso, pessoal? Qual é o princípio? Evitar através do uso da máquina a continuidade familiar. Isso se aplica nos municípios vizinhos? Não, só se aplica para o próprio prefeito, que não pode ir para lá. O famoso caso dos prefeitos itinerantes. Mais um caso de repercussão nacional do Piauí, inclusive de um caso do escritório do William Guimarães, onde eu trabalhei, onde o Emanuel trabalha lá até hoje. Mais um caso. Mas aqui nas cidades vizinhas pode? Pode. Tem caso aqui no Piauí de um ex-prefeito, que a mulher é prefeita numa cidade, o sobrinho é prefeito em outra cidade, e ele agora é candidato numa outra cidade. Pode? Pode. Porque a regra é na mesma circunscrição municipal. A regra para o terceiro mandato se aplica também na posse do segundo mandato, por exemplo. Raimundo Júnior foi prefeito e o irmão dele veio para o segundo mandato. Se aplica a regra do terceiro mandato? Não entendi. Raimundo Júnior foi prefeito. Na próxima gestão... Se aplica. Se aplica. Sim, entendi. E aí vem mais. Mas qual foi a decisão do TSE? Por que ela impactou tanto? E teve uma decisão do TSE em 2021, teve outra agora em 2023. O TSE diz, olha, mas se o parente, lá era um irmão, for adversário político, pode. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Porque aí vai quebrar o quê? O uso da máquina pública. Nós já tivemos 2 casos de 2021 para cá. E o TSE disse que pode. Então, se o Emanuel for meu irmão e eu prefeito reeleito, eu apoio um candidato e o Emanuel é meu adversário, se o Emanuel se eleger, ele poderia o que na visão do TSE? Assumir o mandato, quebrando esta regra do terceiro mandato. Por conta do afastamento desse princípio. Mas qual é a grande discussão? Isso não chegou no Supremo Tribunal Federal ainda. E independentemente deste princípio, nós temos uma regra objetiva na Constituição Federal. A Constituição Federal não faz essa ressalva. Ela fala, se a gente for parente aqui até o grau colateral, por afinidade, o que é que acontece, Emanuel? Eu não posso ser. Mas o Tribunal Superior Eleitoral avançou nisso. E para dizer que isso pode acontecer. Situação interessante. E mais interessante do que essa, qual é? Qual é? Nos casos de morte. Por que nos casos de morte? Tem alguém que trabalha com direito de família aqui? Trabalha? O que é que a morte faz? Se eu sou teu irmão e eu morro, tu deixa de ser minha irmã. Por quê? Porque a morte faz o quê? Extingue o vínculo familiar.
ele deixa de existir. O vínculo familiar deixa de existir. Isso prova que quem atua no eleitoral tem que saber de outros assuntos, criminal, família, administrativo, que vocês têm que fazer parcerias para atuar na área, mas extingue o vínculo familiar. E aí o que é que acontece? Eu, Raimundo Júnior, sou prefeito reeleito, morro. Aí minha filha assume a candidatura lá, é candidata, e ela se elege. E aí, ela pode assumir? Ela pode? O TSE diz que pode, em 2 circunstâncias, ou analisando 2 critérios. Primeiro deles, a depender do tempo em que ocorreu o falecimento, porque eles falam que isso que desnatura a configuração da manutenção ou da continuidade familiar à frente da administração. Nos últimos casos, quando a morte ocorreu 2 anos antes do final do mandato da reeleição, né, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem dito que há uma liberação daquele parente para ser candidato sem que isso configure o exercício do 3º mandato, porque houve extinção do vínculo familiar e num período em que você pode observar a ausência de continuidade familiar à frente daquela administração. Isso ainda traz mais uma configuração mais abalizada, ainda depois às vezes é adversário, não sei o quê. Mas as circunstâncias seriam essas, o requisito temporal, quando aconteceu, e a extinção do vínculo pela morte. Em resumo, são casos importantes que merecem a atenção de vocês, que nós temos todos os dias sendo discutidos aqui no Piauí. Doutor Raul. Oi. Mas quer perguntar de Mano Emílio, Douglas? Não. São situações a qual o colega comentou aí. Todo mundo que conhece a Suzane Ristoff, né? Foi o que ela fez para a morte dos pais. Se eventualmente, e aí nesse caso, que um filho pode matar o pai, um irmão pode matar o outro, mas não necessariamente à vista de todos, né? E como é que fica essa questão, se não foi provado ali no período, ou até mesmo ali ao fim do mandato, que a morte tenha sido do irmão ou da filha, enfim, como é que fica essa questão? Porque aí eu vou autorizar, porque houve a morte ali, né? Vou autorizar ali de um parente do filho ser candidato. Como é que fica essa situação nesse sentido? Perguntou, foi difícil. Foi. Ele quer me transformar em um investigador de polícia. Pessoal, a questão é de natureza objetiva. Eu acredito, Douglas, que se ficasse demonstrado uma situação dessa, nós teríamos sim a configuração do 3º mandato, até porque haveria uma fraude a essa regra estabelecida jurisprudencialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso, para mim, é bastante evidente, né? Analogicamente, nós já tivemos outras situações aqui no Piauí. Por exemplo, nós tivemos um caso no Piauí do escritório, eu e o Emanuel, de um candidato que era genro do prefeito reeleito. E ele, para afastar a relação com o prefeito, porque o genro é considerado o quê? Filho por afinidade, já que a filha é casada com um cidadão. Para ser mais prático para vocês, mais claro. E ele fez o quê? Ele simulou uma separação. Ele simulou que nunca teve aquela relação com ela. E mais, ele casou ela com um primo. Salvo engano, era primo, não era, Manuel, eu acho. Casou ela com um primo. Mas deu um B.O. Que foi o B.O.? Um dia de noite o primo tomou uma birita que chegar em casa e namorar com ela. Foram parar na delegacia. Ela disse: fulano quer namorar comigo, eu não tenho nada com ele, é o outro.
fraude àquelas eleições. E esse também é um dos primeiros casos do Piauí, pessoal, que chegou no Tribunal Superior Eleitoral sobre a fraude. Então, para mim, nós partiremos dessa circunstância, ou seja, caso concreto. No caso concreto, você avaliaria assim. Mas nesse caso, teria a questão do processo penal, né? É isso que eu estou te dizendo, é o caso concreto. É como esse caso aqui. É como esse caso, Pablo. É como esse caso. Sempre depende da circunstância, dos fatos que são submetidos ao caso. Recentemente nós tivemos um outro caso no Piauí, em que a filha morava com um genro reeleito, e o pai pode ser candidato. Por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não havia, apesar da convivência, requisitos que permitissem a configuração da união estável. Eles entenderam que aquilo seria um namoro qualificado. Depende sempre das circunstâncias dos fatos. A partir das premissas gerais, a gente parte para as situações fáticas e concretas de cada caso. O caso ali de Sobrais, eu acho que é Sobrais. E o pai morreu lá no período. Eu não vou falar sobre isso porque eu estou sendo namorado em São Brás. Aí eu não vou me manifestar. Aí eu seria antiético, né, que me manifestasse. Você citar um município, mas aquele caso do prefeito, o Soares, já tinha um marido. Ele também foi advogado, hein? Eu também fui advogado. Rapaz, o que é que nós temos hoje nesses casos? Você vê o Joel. Por que é que o Joel não pôde ser candidato? A Ivla bem que é advogada do PP, que orientou o Joel. Porque independentemente do motivo, do tempo que eu passo no mandato e do motivo que me leva a sair dele, isso é configuração de um mandato. Se eu fui cassado, se eu fui afastado, se o que quer que seja, se eu passei ali 1 ano, 2 anos no mandato, aquele exercício de um mandato. Aí você, como exerceu aquele mandato, aí você vai partir para a configuração de um terceiro mandato, caso ele próprio, e normalmente não vai poder ser, a depender do tipo de decisão, ou quando o parente assume o mandato seguinte. Esse é o caso clássico. E aí tem uma diferença, quando não há morte, porque você não tem a justificativa da extinção do vínculo familiar. Compreendeu, Juninho? Compreendeu? E a gente ainda tentou emplacar a tese, nesse caso, só para trazer para vocês. A gente tentou no TSE, a gente fez a consulta de emplacar a tese, porque a jurisprudência hoje do TSE considera que se o pretenso candidato participou de alguma eleição nesse terreno, a nível de mais, vamos dizer assim, mais conservador, nesse sentido, até porque a nível de consulta a gente não pode pormenorizar, o caso ele é hipotético, A última consulta, ele não é concreto, e assim, a última consulta no caso de morte foi agora em abril. Mas lá o Tribunal Superior Eleitoral não conheceu da consulta, mas disse, olha, quando há morte, e a morte se dá num período em que eu consiga materializar a descontinuidade administrativa, ou seja, que aquela família permaneceu à frente do poder público municipal, além que era o caso da consulta, nesses casos há uma liberação. Diferentemente de como a Ivla disse, nos outros casos o Tribunal Superior Eleitoral continua sendo mais conservador, no sentido de dizer que não, que configure, portanto não haveria essa possibilidade. Eu, particularmente, tenho absurdas ressalvas à questão da reeleição, porque eu acho que o grande problema deste país é que todo mundo que entra não quer sair, querem se perpetuar no poder, e as pessoas chegam lá e elas já se elegem pensando na reeleição, já escolhem o secretariado pensando na reeleição, já realizam todas as ações pensando na reeleição. E quem é que padece? A sociedade, as políticas públicas e tudo mais. Por isso eu sou uma pessoa que não gosta de reeleição. Naquele caso lá que você perguntou, realmente ela teve deferido o registro de candidatura da namorada, né? E aqui eu acho que eu gosto de complementar os colegas que essa é a nossa missão como eleitoral.
difícil. Eu costumo dizer que o grande papel do advogado é defender aquilo que ele acredita, a tese do cliente dele, mas tendo a responsabilidade de apontar para ele o que vai acontecer. Olha, o senhor tem essa situação, mas o senhor pode insistir. Olha, o senhor tem essa situação e depois o senhor pode substituir, a depender da decisão da Justiça Eleitoral. E o terceiro, olha, o senhor tem essa situação e nós vamos para todo lugar, mas eu não posso lhe dar garantias de que o senhor será exitoso, o senhor, a senhora. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, a responsabilidade maior, eu acredito, de nós advogados e advogadas que atuamos na área, é não fazer o uso político da nossa atividade, como a gente às vezes quer fazer para validar candidaturas no interior. Está se manifestando, está falando sobre isso ou sobre aquilo, não do ponto de vista jurídico, Michel, mas do ponto de vista político, porque eu acho que a gente deve, sobretudo, pensar na carreira da gente, naquilo que a gente quer para o futuro da gente, e não entrar na vibe de estar dizendo que A, B ou C pode ou não ser, para a gente às vezes fazer o quê? Agradar aquele eventual cliente, dizer o que ele quer escutar, dizer o que é que ele quer ouvir, porque ele vai ser o primeiro a apontar o dedo para você quando o problema acontecer. Ele não vai dizer das opções não, se você fizer assim, ele vai apontar o dedo para você. E o que é que a gente vê muito hoje? Muita gente quer validar suas candidaturas, quer estabelecer, né, a possibilidade de ser ou não ser a partir dos seus respectivos advogados e advogadas. E a gente não pode ser responsável e irresponsável neste sentido. Por isso que eu sempre digo, cada caso é um caso. Para vocês terem uma ideia, o presidente da Câmara dessa cidade que eu citei para vocês, ele perdeu o mandato. O cara lá de Minas está no mandato, entendeu? E tantos outros casos que os advogados não levaram à frente, mas sempre com a responsabilidade de ter essa ciência e consciência de passar isso para os clientes da gente, porque é uma conduta minimamente ética por parte da gente, e a gente tem que fazer isso de modo muito claro. Quero finalizar dizendo para vocês que não é difícil advogado eleitoral, que não existe ninguém melhor, nem pior, nem mais inteligente, nem menos inteligente. A regra é básica. Todo profissional que quer trabalhar na eleição, ele tem que começar sabendo da legislação, ler as leis, ler as resoluções. Tem gente que quer partir para a eleição sem ler as resoluções. Imagina aí, a gente não vai ler as resoluções. Estão lá catalogando a grande maioria dos assuntos, inclusive sobre os quais a gente tem dúvida. É se manter atualizado. Por quê? Porque quem está antenado com os informativos do TSE, dos TRS, com os julgamentos do Supremo, dos tribunais superiores, ele vai estar sempre à frente. Ele vai estar sabendo de um detalhe que às vezes nós não vamos ter aqui. Por quê? Porque a gente não está pesquisando, porque a gente não está se atualizando. Quando tiver uma dúvida, quando tiver uma dificuldade, procurem os parceiros, procurem especialmente pesquisar. Não é vergonhoso, às vezes, a gente se virar para o cliente da gente e dizer: eu tenho que analisar este caso, eu tenho que estudar esse caso melhor. Faz parte da nossa atividade, até porque o direito eleitoral, ele é muito efervescente, ele todo dia muda, ele todo dia tem novos conceitos, ele todo dia tem novas orientações, e a gente tem que seguir isso aí. Pessoal, boa noite, muito obrigado, viu? Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.